Bom dia, uma vez mais, para você, meu irmão, minha irmã. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, no livro de Neemias. Livro de Neemias, capítulo de número 8, é o texto que vai conduzir a nossa reflexão nessa manhã. Neemias, capítulo de número 8, eu farei a leitura dos versículos 9, 10, 11 e 12. Você acompanha na sua Bíblia, por gentileza. Na minha Bíblia é a página de número 450 do Antigo Testamento. Neemias, capítulo 8, versículos de 9 a 12. Diz assim a palavra do Senhor. Neemias, que era governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: este dia é consagrado, é dedicado ao Senhor vosso Deus. Pelo que não pranteeis e nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Bom, é carnaval, né? Então parece que finalmente, né, Diácono Leonardo, o ano vai começar, as coisas vão começar a funcionar. Parece que realmente algumas coisas só começam depois do carnaval, não é, presbítero Mário? E é interessante pensar, gente, que, sem dúvidas, uma das realidades que esse período, digamos assim, essa data, esse feriado, meio que impõe sobre mim e sobre você, é exatamente a realidade da alegria. Nós precisamos estar alegres. Meio que parece, na verdade, que a gente vive hoje uma espécie de ditadura da alegria. Eu preciso estar feliz, eu preciso estar bem, tudo precisa estar dando certo na minha vida. Basta olhar as nossas redes sociais. Dificilmente a gente posta uma dificuldade, uma luta, uma tristeza. O que a gente bota para o mundo ver são exatamente as nossas vitórias e as nossas alegrias. E aí, gente, diante disso, diante desse momento que a gente está vivendo, e claro, a partir do texto do Neemias, eu quero dar um passo atrás com vocês, digamos assim. Eu quero pensar um pouco sobre tristeza, eu quero pensar um pouco sobre frustração, sobre luta, sobre dificuldade, sobre choro, porque a gente viu isso no texto. A gente viu um momento histórico, específico, para o povo de Israel, no tempo do Neemias, que o povo está chorando. Mais de uma vez foi dito para o povo que não era para o povo chorar. Por que eles estão chorando? Por que eles estão chorando? E por que o Neemias fala que a alegria do Senhor é a nossa força? Para a gente entender como que o Neemias chega aqui no capítulo 8, nesse momento de choro e de alegria, a gente vai ter que voltar um pouquinho, na verdade lá no início do capítulo. Sabe por quê, gente? A gente precisa lembrar que, muito semelhante ao que a gente acabou de viver na virada do ano novo, do dia 31 para o dia 1º, não tem mágica. Não tem mágica. Quando o calendário vira, não entra 200 mil reais na nossa conta. A gente não fica mais bonito, não fica mais jovem, não fica mais saudável.
né? Mas tem todo um imaginário de que não, agora tudo vai acontecer, agora tudo vai dar certo, agora vai ficar tudo bem. Da mesma maneira, esse período que tenta impor a mim e a você, né, uma alegria meio fabricada, pode trazer, ao invés disso, mais dor para o nosso coração, mais dificuldade para o nosso coração. Então eu quero pensar um pouco sobre alegria, sobre tristeza, mas também sobre alegria, porque afinal de contas o texto fala sobre isso. O texto fala sobre isso também. E a Bíblia fala para mim e para você sobre uma alegria, né, maravilhosa. Uma alegria que é imensurável, que é incomparável e que está ao nosso alcance. Que está ao nosso alcance. Para que a gente viva essa alegria, a gente precisa fazer como Jesus nos orienta, estarmos atentos para aquilo que Ele nos fala. Então, eu peço que você volte aí lá no primeiro capítulo de Neemias, mantenha aí a sua Bíblia aberta, que a gente vai ver como é que foi essa caminhada do Neemias até esse capítulo 8, de forma bem breve. Porque veja só, o livro do profeta Neemias, ele começa com tristeza, com muita tristeza. Neemias, a gente sabe, ele está ali no século V a.C., ou seja, 500 anos antes de Jesus nascer, 2.500 anos atrás, e o povo de Israel vive no exílio, vive no cativeiro. Não era uma situação confortável, o cativeiro já havia sido babilônico, agora o cativeiro é persa. Você vai ver aí no capítulo 1, no versículo 1 de Neemias, que ele é um funcionário público. Ele trabalha no castelo, na corte do rei. E aí, sabe, quando eu e você acordamos, tomamos o nosso banho, botamos a nossa roupa, vamos trabalhar, vamos fazer as coisas que a gente precisa fazer, e aí, de repente, uma notícia chega. Uma notícia chega. É exatamente o que acontece com o Neemias. Ele está ali trabalhando, servindo ao rei, e aí chega um grupo lá onde ele estava, vindo de Jerusalém. E aí, quais são as notícias? O que está acontecendo? As notícias não poderiam ser piores. A cidade já destruída pela guerra, não é? E eu lembrava agora mais cedo, mudam as estações e nada muda. 2.500 anos depois, estamos vivendo circunstâncias semelhantes. A cidade de Jerusalém, que já estava arrasada pela guerra, né, agora tem o povo que não foi exilado, que vive em desprezo, vive em miséria. Os muros estão derrubados e as portas queimadas. Neemias capítulo 1, versículo 3. Quando o Neemias ouve isso, o texto diz que ele ficou profundamente abalado, entristecido, abatido. Ele não ficou bem, ficou mal. E aí, a partir daqui, eu quero refletir com vocês um pouco sobre, digamos assim, tipos de tristeza que nos sobrevêm. Por que a gente sofre? Por que a gente chora? Por que a gente se frustra? E é claro que eu não penso aqui em esgotar o assunto, de modo algum. Mas identificar essas fontes, de alguma maneira, nos ajudam a resolver, nos ajudam a lidar. O Neemias, por exemplo, ele está sofrendo aqui, em última análise, por causa do pecado do povo. Por causa do pecado do povo de Israel, uma série de acontecimentos que leva àquele estado de coisas naquele momento da história. Então a gente sabe que o povo é desobediente a Deus, Deus castiga o povo, disciplina o povo, envia a Babilônia, agora a Pérsia, tem a guerra, tem o exílio, a cidade natal de Neemias está destruída e isso leva ele ao sofrimento. Então veja, o Neemias não está sofrendo porque ele é um estrangeiro, ele não está sofrendo porque ele é o copeiro do rei, não, ele está sofrendo por conta do pecado que é do povo e é dele também. E é dele também. Isso acontece comigo e com você. Isso acontece comigo e com você. Coisas que necessariamente não têm diretamente a ver conosco, nos tocam. E podem levar a gente também ao sofrimento. E aí a história do Neemias aqui fala para a gente de pelo menos 2 tipos de tristeza que nos atingem. 2 tipos de tristeza que nos atingem. Primeiro, o pecado, digamos assim, estrutural. O pecado no mundo que a gente vive.
A palavra de Deus diz que nós vivemos num mundo que jaz no maligno, que sofre os efeitos do pecado, não é? Mas não apenas do pecado no mundo e todas as suas consequências, mas o pecado na nossa própria vida também. Tem ainda uma terceira fonte de tristeza que o texto não fala, mas eu acho importante a gente pensar aqui, daqui a pouco eu vou chegar nela. Então vamos pensar então primeiro um pouco sobre essa tristeza que vem do pecado. Em primeiro lugar, esse pecado assim nacional, digamos assim, como eu tenho chamado. A dor do Neemias, a tristeza do Neemias aqui vem de um pecado que era da nação, né? E que faz o Neemias chorar, que toca o Neemias. Veja, meu irmão, minha irmã, como eu falei, a gente está vivendo uma situação semelhante agora. Então, quando a gente vê a Rússia invadindo a Ucrânia, isso deve me fazer chorar, porque como humanidade a gente não conseguiu dialogar. Como humanidade, a gente não conseguiu resolver as nossas diferenças, as nossas dificuldades com conversa, com diálogo, como se diz no ambiente político, com diplomacia. E isso deve me fazer chorar. Porque não se engane, isso não é lá. Isso é aqui. Isso é comigo e com você. E não apenas isso, mas quando a gente vê a fome, o desperdício, o desemprego, a falta de educação, a desigualdade, a opressão, a maldade, isso precisa me fazer e fazer você chorar. Você vai se lembrar do Isaías, quando ele se encontra com Deus, o que ele fala? Ele fala: ai de mim que estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros que habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu não estou sozinho, eu não estou sozinho. Agora o Neemias faz uma coisa aqui que a gente vai falar bastante ao longo aqui da nossa reflexão. O Neemias chora, e chora muito, a ponto das pessoas perceberem, mas ele não faz só isso. E aqui está uma coisa que eu e você podemos aprender. Porque às vezes a gente vê o sofrimento, a luta, a dificuldade, e a gente chora, e a gente para no choro. A gente não pode parar no choro. Não podemos parar no lamento. Esse é o exercício que o Neemias faz. Ele sai do choro, em primeiro lugar, para a oração. A gente vai ver isso no capítulo 1 e no capítulo 2 de Neemias. O Neemias ora e ora muito. E depois da oração, ele vai à ação. Ele toma uma atitude. Ele chora e ele ora. Ele ora e ele age. A gente acabou de cantar aqui, vigiar e orar. Não é só vigiar, e também não é só orar, e também não é só chorar. O Neemias dá esse caminho para a gente, para chegar lá no capítulo 8, e confessar diante do povo que, a despeito das circunstâncias que nos trazem tristeza, eventualmente, a alegria do Senhor é a nossa força. É a nossa força. Então, como que a gente recolhe já algumas lições aqui? Em primeiro lugar, a gente precisa estar com isso muito convicto na nossa mente e no nosso coração. O que, Diego? A gente vive num mundo mau. A gente vive num mundo belo, cheio de potência, cheio de possibilidade, com coisas maravilhosas, mas também um mundo marcado pelo pecado. E esse pecado atinge a Rússia e a Ucrânia. Esse pecado atinge Botafogo. Esse pecado atinge a minha casa. O pecado atinge a nossa vida. O Neemias, ele assume isso. Tanto que ele faz algo que a gente acha até estranho num primeiro momento. Ele pede perdão a Deus. Nas suas orações iniciais, ele pede perdão a Deus. Ele assume o seu pecado e o pecado do povo. Porque só a partir desse movimento de arrependimento e de confissão, de reconhecimento que existe o pecado e que nós erramos, que a gente começa a caminhar em direção à cura, em direção a essa alegria que Deus tem para nós. Arrependimento e confissão, choro, sim, mas também oração e serviço e dedicação. É possível a gente fazer
esse movimento. Isso num primeiro momento dessa tristeza que a gente observa que atinge o Neemias, fruto do pecado da nação de Israel. Mas não é apenas isso, não é apenas isso. Como eu me referi, há a tristeza que chega até nós, e muitas vezes decorrente exatamente do pecado, que é daquilo que nos acontece. Que é daquilo que nos acontece. Das notícias que chegam. Como eu falei, eu e você estamos tocando a vida, estamos trabalhando, estamos estudando, e aí o telefone toca, chega uma mensagem, uma dor aqui, uma dor ali, e a gente recebe uma notícia que nos entristece. E aí eu quero falar isso agora a primeira vez, daqui a pouco eu vou falar de novo. Quando isso acontece, meu irmão, minha irmã, e acontece, em primeiro lugar, seja gentil com você. Seja gentil com você. Como assim, Diego? Muitas vezes o nosso movimento é o seguinte: isso aconteceu por causa daquilo. Isso aconteceu porque eu deveria ter agido daquela maneira e não agi. Isso aconteceu porque eu deixei de fazer assim ou fiz daquele jeito. E aí eu vou me culpando, eu vou jogando mais peso sobre a minha vida, numa situação que já não está boa. Isso não ajuda. Isso não ajuda. Esse não é o caminho para que eu vença essa tristeza. E um caminho excelente, que é exatamente o caminho que a gente acabou de ver na vida do Neemias, é identificar o que aconteceu, por que eu estou assim, né? O que eu posso fazer em relação a isso. Veja, por exemplo, né, enfim, perdoe pelo exemplo próprio, mas vocês sabem que a minha família, a gente tem vivido o luto pela morte do meu tio no ano passado. A igreja orou durante muito tempo, ele lutou bastante, mas infelizmente ele faleceu, não é? Infelizmente ele não resistiu à leucemia, ele morreu, não é? O que eu posso fazer em relação a isso? Eu posso dizer, não vou sofrer mais? Não vou sentir mais saudade? Não vou mais chorar? Eu não tenho esse poder. O que eu posso fazer para lidar com a tristeza, lidar com a dor, lidar com a saudade? Orar. Pedir a Deus que conforte o meu coração, o coração da minha tia, da minha família. Que me ajude a lidar com a perda, com a saudade. E isso aqui, gente, é muito importante. Sabe por quê? Diante da dor e da tristeza, a gente muitas vezes é tentado a agir como se nada tivesse acontecido. Está tudo bem. Está tudo bem. E como eu me referi no início, a gente vive hoje uma ditadura da felicidade. O Neemias não faz isso. Quando ele recebe a notícia de que a cidade dele estava destruída, que o povo dele estava sofrendo, ele chora. E ele fica tão abatido que as pessoas percebem a tristeza dele. Ele não disfarça, ele não dissimula, ele não finge, ele não enterra como se nada tivesse acontecendo. Diego, então eu tenho que fazer o quê? Publicar nas minhas redes sociais tudo que eu estou vivendo? Não, não é isso, é claro que não. Mas eu preciso, em primeiro lugar, falar sobre isso com Deus, que é o que o Neemias faz. Mas eu posso também conversar com outras pessoas, que eu sei que vão poder me ajudar. Diego, mas esse aí era o Neemias, né? Ok. Eu ia falar e vou falar, né? Avança a fita, né? Avança a fita. O que é isso, né? Letícia e Pedro. Né? Não tem como, né? Avançar a fita VHS. Né? Corta para Jesus. Corta para Jesus. Jesus está no Getsemane, se preparando para ir para a cruz. Jesus está bem, não está? Os discípulos estão tristes. Oh, mestre, o senhor vai para a cruz. Que isso, gente? Alegria! Estava tudo combinado. Eu acertei tudo com o pai. Gente, foguete só vai para frente. Vamos embora, sem choro, sem tristeza. É assim que Jesus faz?
Não é assim que Jesus faz. Pelo contrário. O texto diz que Jesus, todos os evangelhos que retratam isso, dizem que Jesus estava sofrendo profundamente. Na verdade, ele chega a falar com Deus sobre isso. Ele vai dizer: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Ele chama os discípulos para ficarem com ele. Ele não quer ficar sozinho. E os discípulos fazem o quê? Dormem, de exaustos, de cansados. Jesus, não, mas eu sou Deus. Eu não posso demonstrar fraqueza. Eu não posso demonstrar que eu estou com medo, que eu estou preocupado, que eu estou ansioso. Não, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Se o próprio Cristo compartilha a sua dor, por que a gente quer dar uma de super-herói? Tantas vezes. O Neemias não faz isso. O Neemias não faz isso. O próprio Cristo não faz isso. E aí o salmista é muito feliz nesse ponto. No Salmo de número 30, no versículo 5, ele lembra a gente que o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E é bem verdade que às vezes essa noite é longa, não é, presbítero Mário? Mas a alegria vem. A promessa bíblica é essa, e nós podemos confiar. E finalmente, pensando sobre o que diz respeito à tristeza nesse texto, não é, a gente sabe, e talvez o Neemias não tivesse condição naquele momento da história de falar sobre isso, que tem uma tristeza que não tem motivo, que simplesmente chega. Não tem a ver com pecado, com nação, não tem a ver com coisas que a gente faz ou deixa de fazer, não tem a ver com notícia que chega, não. Tem a ver com a nossa fragilidade humana. Simplesmente chega. Não dá nem para identificar. E aí eu volto a dizer o que eu acabei de falar agora há pouco. Se isso acontece comigo, se isso acontece com você, eu preciso ser gentil comigo. Puxa, nessa altura da vida passando por isso, não é possível. Não, mas eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, não é possível passar por isso. Não ajuda isso, meu irmão e minha irmã, não ajuda. Não ajuda, por exemplo, a gente desejar a alegria do outro. Porque a gente tem isso, né? A família da dona Célia, da Letícia e do Pedro é perfeita. Olha como eles se amam, olha como eles se gostam. Eles são um exemplo espetacular. Minha família não é assim. Eu nunca vou ter uma família como a família da dona Célia, da Letícia e do Pedro. Ela está ali fazendo assim, ó. Brincadeira, não está não. Não ajuda, gente. Não ajuda. Não ajuda. Todos nós temos as nossas lutas, as nossas dificuldades. Não ajuda a gente imaginar que a alegria que a gente tanto deseja vai vir, por exemplo, no álcool, no sexo, na balada, no bloco, qualquer coisa que o valha nesse sentido. Não vai. É uma ilusão. Não cabe, muito menos pensar. Não é? Como diria o Tim Maia, esses dias eu falava do Titãs, não é? E agora eu vou falar do Tim Maia. Não tem jeito, viu, Denise? Na vida, uns nascem para sofrer, enquanto os outros riem. Olha, gente, MPB, tá? Show de bola, muita gente gosta, mas desculpa, a Bíblia não fala isso. A Bíblia não fala isso. O que a Bíblia fala, e fala muito, é que por conta do pecado, eu e você, de alguma maneira, vamos ter que lidar com a tristeza ao longo da nossa vida. Eu e você, de alguma maneira, vamos desfrutar em Cristo da alegria na nossa vida, até o dia em que dos nossos olhos serão enxutas todas as lágrimas. Essa é a promessa que nós temos. Até lá, a gente confia em Deus, porque a nossa vida faz sentido, meu irmão, minha irmã. Diferente do que o Shakespeare fala lá no Macbeth, a vida, ela não é contada, não é uma história contada por um idiota, cheia de som e de fúria, sem sentido algum. Não!
A nossa vida tem sentido. E o que traz sentido para a minha vida e para a sua vida é aquilo que Jesus fez por nós, é o sofrimento dele, a morte dele, a ressurreição dele. E aí, se esse é o nosso caso, se a gente está lidando com uma tristeza que a gente não sabe de onde vem, eu preciso buscar ajuda. Eu preciso procurar alguém para conversar, para compartilhar. Talvez eu precise de um remédio. Talvez, porque eu, por exemplo, preciso de remédio para o meu pâncreas, porque ele não produz insulina suficiente. Então eu tenho que tomar injeção. E se o meu problema é com a minha cabeça, que não está boa, que eu não estou bem, estou triste, eu preciso tomar outro tipo de remédio. E qual é o problema nisso? E qual é o problema nisso? Enfim, o texto não fala só de tristeza, mas eu e você precisamos pensar sobre isso. Agora o texto fala de alegria também, uma espécie de caminho que o Neemias nos propõe para a gente lidar com a tristeza e desfrutar da alegria que Deus tem para nós. O que o Neemias faz para poder viver essa alegria que ele chama de alegria do Senhor? Volta lá no capítulo 2, no versículo 5, você que está com a Bíblia aí aberta. O Neemias, ele faz uma coisa que eu e você precisamos fazer. Eu e você precisamos fazer isso que o Neemias fez, sobretudo no tempo da tristeza. No capítulo 2, no versículo 5, o Neemias coloca um objetivo na vida dele. Ele coloca um objetivo na vida dele. Se o rei permitir, se for do agrado do rei, eu quero voltar à cidade dos meus pais e reedificar aquela cidade. Eu quero fazer alguma coisa. Veja, o Neemias chorou, sim. O Neemias orou, sim. E o Neemias agiu. Agiu depois de orar e orar intensamente. Ele volta para a sua terra natal e perto de gente engajada como o Esdras, ele dedica a sua vida, dedica os seus dons e talentos para reedificar a sua cidade. E veja um pequenino detalhe aqui, e daqui a pouco eu vou voltar nesse detalhe. O Neemias era o copeiro do rei. O Neemias, eu já trabalhei de copeiro, não é? Era aquele que servia o rei. Era aquele que servia o rei. Daqui a pouco eu volto nisso. Porque eu preciso pensar aqui em mim e em você. Pode ser que a gente não tenha em perspectiva, não é, a construir uma cidade. Pode ser, não é? Mas nós podemos fazer alguma coisa. Nós sempre podemos fazer alguma coisa. O que eu posso fazer, Diego? Você precisa buscar isso diante de Deus, como Neemias fez. Como Neemias fez, eu preciso fazer isso diante de Deus, porque são infinitas as possibilidades de serviço no seu reino. E é claro, quando eu me refiro ao reino de Deus, eu estou falando dentro da igreja e fora da igreja. É claro, é óbvio, não é? Com todos os dons e talentos que Deus nos tem dado, com as habilidades que Ele nos tem dado, com o dinheiro que Ele tem colocado na minha mão e na sua mão, são infinitas as possibilidades que nós temos para servir. Para servir. E aí eu preciso me perguntar, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Esse caminho que o Neemias trilha, tira ele daquela tristeza, daquele abatimento profundo ali no início do seu livro e traz ele para essa convicção de que a alegria do Senhor é a nossa força. Mas em segundo lugar, o Neemias ele tem uma convicção. E a gente precisa guardar isso. Que convicção é essa, Diego? Independente do lugar e da situação em que nós estivermos, Deus é conosco. Meu irmão, minha irmã, independente do lugar e da situação em que a gente estiver, Deus é conosco. Veja o Neemias, ele não estava, meu irmão e minha irmã, aqui na FGV, sabe a FGV, Fundação Getúlio Vargas, fazendo um MBA em gestão e liderança. Não estava. Ele não estava na Estácio, na Veiga de Almeida, eu ia falar Gama Filho não existe mais, não é? No Mackenzie, fazendo um curso, uma pós, um mestrado em administração. Não estava. O Neemias, ele estava
numa cidade estranha, com uma língua estranha, com um povo estranho, e ele era copeiro do rei. Ele não era um general, ele era o copeiro do rei. E ele orou. E Deus ouviu a oração dele. E você viu no versículo 9, que a gente começou a ler, do capítulo 8, Neemias, que era o governador. Ele se tornou o governador, mas ele não era o governador. Deus ouviu a oração dele naquela situação em que ele estava. Por isso, meu irmão e minha irmã, eu e você, aliás, isso vai acontecer muito na Bíblia, Deus pegando gente comum, gente normal, e fazendo coisas através delas extraordinárias, porque elas decidiram ouvir ao Senhor e atender ao seu chamado e confiar nessa confissão de que a alegria do Senhor é a nossa força. O que está acontecendo aqui no capítulo 8? O que está acontecendo aqui no capítulo 8 é o seguinte, não é? O Neemias, como a gente acabou de ver, ele pede para o rei para voltar para Jerusalém, para reconstruir os muros da cidade. Se você pegar o livro de Esdras, você vai ver no livro de Esdras que o templo é reconstruído. Na continuação da história, os muros são restaurados por Neemias. No capítulo 8 é o dia da consagração. A obra terminou. Deu certo a despeito das lutas. Eles olharam para aquilo que eles realizaram e glorificaram a Deus. O povo chora porque ouve a lei, ouve a palavra de Deus e fala: eu não tenho condição de viver diante disso, eu não consigo obedecer. E aí o Neemias, o Esdras, os levitas dizem: hoje não é dia disso. Hoje é dia de celebrar. Hoje é dia de nos alegrarmos, apesar das circunstâncias, porque a nossa alegria não está nas circunstâncias. A nossa alegria está no Senhor. E o Neemias nos oferece, para mim e para você, nesse domingo chamado de carnaval, um caminho para desfrutar dessa alegria, passando pelo choro, passando pela oração, partindo para a ação. Nós podemos fazer alguma coisa diante de Deus e confessar, como Neemias confessou, que a alegria do Senhor é a nossa força. Amém?